Bem-vindo a mais um podcast da Fique Bem e hoje nós estamos aqui com uma profissional super experiente que vai nos ajudar a esclarecer dúvidas e questionamentos sobre a questão do desenvolvimento infantil da infância à adolescência. O nome dela é Cris Duarte, ela é professora há mais de 20 anos, educadora, e ela também é psicanalista. Cris, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Aline. Estamos muito felizes aqui e é um tema assim que eu acho super interessante. Eu já passei por essa fase. Todos, né? Quero trazer aqui também as minhas experiências, quero saber das suas experiências quanto educadora e como mãe também, né? Você tem filhos, então você vai poder falar aí com mais propriedade em termos de filho, porque eu não sou mãe, então... E como ex-adolescente, que eu passei também. faz pouco tempo pela fase, né? Então, só um pouquinho. Seja bem-vindo e você que está nos assistindo, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque depois a Cris vai te responder com o maior carinho. Pode deixar. Obrigada mais uma vez, né, pela abertura aí, pelo tema, pela escolha do tema, achei ótimo. A gente tem mesmo que discutir, né, sobre isso, trocar experiências. Então, muito que a gente vai trazer aqui são experiências do dia a dia, suas vivências, Práticas, minhas né? vivências, né, para poder auxiliar quem está em casa. Perfeito. Né? Não quer dizer que está certo, não quer dizer que está errado, mas quer dizer que é uma troca, né? A ideia a ideia do podcast é essa troca de experiências, experiências práticas, né? Então, inclusive, Cris, eu queria assim entender um pouco mais dessa parte do desenvolvimento infantil, né? As fases, né? Eu já fui adolescente, já fui criança, então a gente tem momentos críticos, né? Acho que não sei se em todas as fases, né? Até a idade adulta. Inclusive também a gente tem momentos críticos na fase enquanto adulta. É verdade, né? Eu falo que a vida de criança é muito bom, né? Porque não tem tantas responsabilidades comparado com o adulto, né? Mas eu queria entender assim, como que funciona esse desenvolvimento infantil, né? Na escola, em casa, você como mãe, como educadora, como psicanalista também. São fases, né? Todo mundo passa por isso. Sim, então, todos. Se você está passando por isso, coloca aqui, né? O que está acontecendo? Onde você está se perdendo? A gente, de repente, consegue ajudar com as nossas experiências, né? Com os estudos que a gente faz. Mas a criança, né? O ser humano passa por fases. Isso não tem como não acontecer. Todo mundo vai passar. Mas é preciso entender cada fase. E cada uma delas, gente, é uma luta, né? Porque, assim, se você me perguntar qual delas dá mais trabalho, eu vou te responder todas. Todas dando trabalho. Todas. Não tem uma assim que dá menos trabalho? Olha, eu acho que quando o bebê não fala, mas dá trabalho também, né? Porque faz cocô, faz xixi, não sabe falar, não sabe se comunicar. É que é um trabalho diferente. É um trabalho diferente. Existem aquelas em que nós, pais, nos perdemos mais. Eu acredito nisso. Tem essa a gente fase? se perde mais. A gente vai falar sobre isso. Né? Mas vamos pensar aí no desenvolvimento lá do berço, né? O bebê nasceu, é uma descoberta nova para os pais, é um ser vivo diferente, novo, que você não sabe. Estou falando para a primeira maternidade, né? Que você não sabe muito bem como lidar. Que chora, mas você não sabe o que é o choro, se mama, se bebe, se é dor, você nunca sabe, né? Depois, com o tempo, você vai aprendendo. As mães conseguem pegar rápido e conseguem compreender o tipo de choro para cada coisa. Né? Isso é com nosso, tempo. É com o tempo. Vai passando o tempo, você vai compreendendo. Ali no primeiro mês, nos 2 primeiros meses, você já consegue definir se é dor, se é fome, se é sono, né? Tem aquela criança que chora para dormir. Os meus sempre choraram muito para dormir. Eles lutavam para não dormir. Eu ficava enlouquecida, porque assim, você nanava, você balançava, você punha cheirinho, você punha no travesseirinho, você punha música, nada. E você via que a criança estava exausta. Querendo dormir, não dormia. Ué, mas... Era uma briga contra o sono. Aí você levava no médico, porque você achava que era dor, que era alguma coisa sobre a saúde. O médico falava, não, mãe, ele só está resistindo para dormir. Não queria dormir, era elétrico. Meus 2 sempre foram assim. Me deixaram exaustas por conta de sono. Então, assim, é uma fase difícil.
mais para os pais do que para a criança, porque a criança não entende, ela é totalmente dependente. Então, vamos separar aí as idades de 1 a 3. 1 a 3. Tá? Buscando aí Os desafios desafios. Lembrando aí da criação dos meus filhos e de relatos de pais que eu já atendi também, né? Então, assim, de 1 aos 3, a criança é 100% dependente. Ela não sabe fazer escolhas, ela depende de você para comer, para beber, para ir no banheiro. Ela depende de você praticamente para tudo. Então, é uma fase interessante, porque você começa a moldar um ser humano. E aí, dependendo do que você já ensina ali, essa criança vai levar para o resto da vida. Mesmo que inconscientemente. Ela não vai lembrar. Ah, lá nos meus 3 anos, mamãe me ensinou que banana era boa. Não. Mas ela vai levar essa cultura até para frente, porque ela compreendeu em algum momento ali, ela reteu essa informação e ela vai levar até a idade adulta. Tá? Ou ela vai descartar. Na maioria das vezes, ela mantém, né? A criança lá até os 3 aninhos. Quando ela começa para a creche, após os 3. Então, essa fase ficou para trás. Criança 100% dependente. Aí ela vai para a creche. No início da creche, ela é 100% dependente da cuidadora, da auxiliar, da professora, da tia que está lá na escola. E em casa, ela já começa a dar os pequenos passos de independência. É aquela criança que na hora que você vai pôr comida na boca dela, ela já não quer mais. Ela quer comer sozinha. Ela quer pegar com a mão, ou ela pega a colher e põe na boca de qualquer jeito. Tem criança que passa no rosto. Que ainda acho que não tem, né? Não tem ainda esse discernimento do que é melhor, né? Do que é mais adequado. E alguns Até pais... o próprio corpo, né? O próprio corpo, ele está em desenvolvimento, né? Então, a creche é um momento, é a fase de desenvolvimento da criança muito importante. E que muitos pais ignoram. Você já chegou a trabalhar em creches ou não? Já. Minha primeira turminha foi de aluninhos de 3 anos. Tinha 14 alunos de 3 aninhos. 14 Minha primeira turma. Foi um estágio. Gente, que estágio difícil. Pensa, 14 alunos de 3 aninhos. Eles chegavam chorando. Eles passavam mais de meia hora chorando, uns 4 ou 5 chorando. Enquanto que os outros, vocês tinham que dar atividade de pintura, de recorte. Então, assim, tinha que se virar nos 30. Era eu e mais uma auxiliar. Né? Eu tenho a foto até hoje. Quando tiver a oportunidade, eu te mostro. Então, a dona da escolinha hoje é uma escola muito bem conceituada. Mas na época era uma escolinha, né? Chamava Cantinho da Alegria. Que legal. E aí ela deu um relógio pra gente com a foto da turma, tá no areião, e eu tenho. E eu reconheço cada um. Quando eu passo por eles, né, na cidade, eu reconheço o rostinho deles. Alguns deles lembram de mim, porque as mães mantiveram amizade comigo. Então, alguns se lembram vagamente, outros não se lembram, mas a mãe falou tanto, né? Então, eu trabalhei bastante. Depois trabalhei em educação especial, 4 anos também. Trabalhei em educação especial, trabalhei na PAI, trabalhei numa escola municipal de educação especial. Trabalhei no centro de convivência com adultos especiais também. Eu trabalhei 1 ano lá. E a minha trajetória maior é fundamental, que são as crianças de 7 anos, de 6 anos, até os 11 anos de idade, né? Saindo com 10, 11 anos de idade. Já é uma outra fase. Já é uma outra fase. Então, a gente estava falando da fase 1 até os 3. Até os 3, depois vem... Essa fase 1, ela é dividida, né? Que a fase 1, geralmente, do 1 até os 6 ou 7 anos. Mas a gente está dividindo aí. Eu estou dividindo por escolaridade. Porque como, né, eu sou professora, então vamos dividir aí pela escolaridade. Fica mais fácil, né? Esse cronograma. Então, do 1 aos 3 é dependência total. Dos 3 até os 6... Até os 5, 4 para 5, a criança está criando independência. Então, a função dos pais deveria ser largar essa criança, começar a soltar mais a rédea para que ela se torne mais autônoma. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Vamos falar de praticidade, porque as crianças, né, para os pais entenderem. A criança, você vai dar banho na criança. Quando o bebê, você dá banho na banheira. O maiorzinho um pouquinho, 3 aninhos, você já vai dar no chuveiro. Mas tem mãe que mantém na banheira. Então, assim, já é hora de largar a banheira para ir pro chuveirinho. Então, o chuveirão, tem criança que assusta. Então, vamos começar pelo chuveirinho. Aí vem aquela historinha, né? Olha, o chuveirinho é filho do chuveirão. Olha o papai dele lá em cima, que bonitinho. Vamos ver se sai água no papai também, né? Então, tem toda essa brincadeira. Eu fiz isso muito com os meus filhos, deu muito certo. Porque tem criança que assusta. Sim, com aquela, porque é um volume muito grande de água. Tava na banheira, a banheira era uma água, parecia uma piscina. Parada ali, né, a água. Na hora de ensaboar o corpinho da criança, deixa ela passar a buchinha.
Até Depois mesmo pra você ela vem e conhecer, revisa. até mesmo para ela Pra conhecer, ela conhecer o o próprio corpinho. corpo. Né? Então, deixa ela passar o sabonetinho, deixa ela passar a buchinha, depois você vem e revisa, dá um banho corretamente. Mas deixa ela explorar esse momento do banho. Saber o que é shampoo, experimentar a textura do shampoo, a textura do creme, né? Então, deixar crescer. Enxugar, se enxugar sozinho, depois a mãe vem enxugar Segurar o o sabonete sabonete, ali, né? Ter né? aquela Se enxugar experiência. corretamente. As partes do corpo. Onde que a gente começa a enxugar? Não sei, se a mãe ensina que é pela cabeça, então começa pela cabeça, pescocinho, embaixo do bracinho. Isso vai criando uma criança autônoma no desenvolvimento dela, cada vez menos dependente do adulto. Mas o que a maioria dos pais fazem? Ai, é tão pequenininho, tão gostosinho, tão gordinho. Mamãe ama, fofurinha da mamãe, anjinho da mamãe, príncipe da mamãe, princesinha da mamãe. Aí vai mantendo aquele ovo, aquela cúpula, né? Aquele negócio ali. E a criança não consegue se desenvolver. Né? Comer. Criança a partir dos 3 anos de idade sabe pegar uma colher. 3 anos de idade? Se você deixar, é claro que Deixa ela ela sabe pegar. comer. Claro que sabe. 2 aninhos já sabe. 2 aninhos? Já sabe pegar uma colher. Nossa, eu já vi mãe Se dando você comida ensinar- para 15 no prato ali, fazendo um prato. Ensine a criança a pegar a colher. Ela vai derramar, ela vai Faz sujar, parte. você vai limpar. Dá raiva? Dá raiva. Dá raiva. Porque você limpou a cozinha, tá tudo perfeito, limpinho. Aí você deixa a criança comer, a criança vai lá e suja tudo, você tem que limpar de novo. É trabalhoso? É trabalhoso. Eu gostaria de saber, gostaria de falar que vida de mãe é fácil. Mas não vou iludir ninguém. Não é fácil. Não é fácil. Uma vez que você fez a escolha de ser mãe, você tem que saber que essa escolha vai ter uma consequência. E a consequência é muito trabalho. É muito trabalho. É dedicação, é trabalho, é gestão emocional, é aprender a ter paciência. Então, nessa idade dos 3, 4 anos até os 5 para 6 anos, que é a idade ali da pré-escola, antigamente chamava-se pré-escola, agora tem G5, que é grupo de 5 anos, grupo de 6, de 4. Então, depende da nomenclatura no município, mas é ali entre 4 aninhos, que é a idade que eles saem da creche e vão para a escola, primeiro momento escolar, até os 6 anos, que é quando eles vão para o primeiro ano. Então, esse período precisa desenvolver a autonomia da criança. Então, é quando a criança vai para a escola que ela já começa a saber o que é mochila, o que é garrafinha de água, o que é lápis de cor, o que é canetinha, o que é um amigo, o que é um não, que momento que ela pode, que momento que ela não pode, que momento que ela vai para a escola, quem que vai levar, quem que vai buscar, que ela vai ganhar essa confiança, que ela vai carregar a própria mochila. Que deveria. Carregar a própria mochila. Uma mochila leve, não cheia, Leve. né? Mochilinha, toalhinha, copinho, escova de dente. Quando mais um caderno de recado. Só. Não mais que isso. Então, a sua levinho. criança, ela é capaz de carregar isso. Né? Uma formiga carrega o triplo do peso dela, uma criança não vai carregar uma mochilinha? Né? Mas muitos pais, principalmente mães, carregam uma mochila pro filho. E o que isso, você também como psicanalista, o que isso impacta? Muito. Porque causa uma dependência dessa mãe. Causa uma dependência desse tutor. Vamos falar em tutor, porque pode ser mãe, vó, desse tutor. Causa uma dependência muito grande. Se eu tenho alguém para carregar para mim, por que eu vou me esforçar para aprender? Nossa, verdade. E o desenvolvimento? Você atrasa o desenvolvimento da criança. Porque você não deixa ela realizar o que ela é capaz de... O corpo dela é feito para todos os dias aprender algo. Se você impede esse aprendizado, você está automaticamente atrasando o desenvolvimento da sua criança. Nossa. Isso vai refletir na escolaridade, na idade da adolescência, na idade adulta e até mesmo na velhice. Porque você torna um filho dependente de você. Nossa. O que agrada muito uma mãe, viu? Muitas mães aqui ficam muito felizes por ter filhos dependentes, principalmente quando é menino. Nossa. A menina nem Verdade. tanto, porque tem uma rivalidade ali, né? Da figura feminina com a própria filha, né? Sempre vai haver. Sempre tem, né? Por mais que não seja consciente, tem uma rivalidade ali de espaço, Mas por quê? de ego. Por quê? Pensa assim, Aline. Não deveria, Eu porque... amo meu pai, minha mãe tá me atrapalhando, mas meu pai... Eu amo meu marido, minha filha me atrapalha, mas meu marido, porque meu marido não é todo meu mais. Então, assim, mesmo que inconsciente, tem uma disputa num território. Existe. Dentro do território, que seria Até o lar. no mundo animal, no né? mundo Verdade. tem, no mundo animal tem.
Claro, você não odeia a sua filha, você não vai Sim. acabar com a vida da sua filha. Não é isso. Existem, sim, patologias que se desenvolvem a ponto da mãe prejudicar a filha por ciúme do pai, né? Aí já é um narcisismo, são situações emocionais, situações psíquicas que evoluem. Mas a gente tá falando do natural, do normal, natural. Então, é natural que isso aconteça. Então, as meninas precisam ser educadas tanto quanto os meninos a serem autônomas, serem cada vez mais independentes dentro de um processo de desenvolvimento infantil. Certo. Então, essa fase, digamos que é uma fase trabalhosa também, que a primeira já foi, essa fase também é trabalhosa, porque demanda muito da sua gestão emocional, da paciência. Você imagina, se você for dar comida na boca do seu filho vai levar lá 20, 30 minutos para comer? Porque é você tantinho, que né? tá... Um tantinho. É você que tá colocando, então ele vai mastigar e comer no seu tempo. Mas se você deixa com a criança vai lá. E mela, e passa na cara, e vai. Ela não tem pressa, ela vai se divertir com a alimentação. Verdade. E ainda tem o pós-alimentação, que é a sujeira, que ele vai deixar e você que vai limpar. Então, causa muito estresse, demanda muita energia dessa mãe. Mas que tem um resultado positivo para a vida do teu filho. E já que você escolheu tê-lo, é nesse propósito que eu acredito que teria que ter um trabalho, para que ele seja cada vez mais desenvolvido. Depois vem a questão do primeiro ano. Então, lá na segunda fase que a gente está falando, que é dos 4 até os 6, a criança que se desenvolve bem, ela chega num primeiro ano, que é o primeiro ano de alfabetização do ensino fundamental 1, isso agora eu estou falando como professora, essa criança que se desenvolveu bem dos 4 aos 6 anos, ela vai ter um índice maior de alfabetização do que as crianças que não tiveram. Mais facilidade? Muito, muito mais. Ela sabe pegar um lápis. Por conta do que foi Por conta do trabalho da educação infantil. Nossa. Como? Que já começou lá na creche, que já deveria ter começado lá. Ainda as crianças que não vão para a creche, mesmo as crianças que não vão para a creche, se a mãe e o pai fizer um bom trabalho em casa, essa criança chega na educação infantil, dos 4 aos 6, com mais autonomia. É aquela criança que já não vai chorar tanto para entrar na sala de aula, ou não vai chorar, porque ela vai entender, mamãe está trazendo para um lugar bom, você confia em mim, eu vou vir te buscar. Nossa. Então, Nossa, existe imagina muito. até esse trabalho, né? Sim. O que a criança, quando a criança é deixada na escola e não é preparada? Ela imagina que a mãe está rejeitando, Exato, está largando, e que ela vai ficar isso que tá abandonada. na cabecinha dela. A cabecinha dela elabora a Isso. maioria das vezes dessa forma. Tanto é que ela chora assim, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. É assim que eles choram. Tem uns que esperneiam, gritam, né? Aquela coisa. Aí a tia tem que pegar no colo, levar. Então, assim, tem alguém adulto me sequestrando da minha Exato, mãe. Não conheço quem é esse estranho, né? E esse rompimento, ele é complicado. É preciso se trabalhar. Fazer um preparo, né? Preparo. E quanto tempo antes você acredita que seria interessante fazer esse preparo? Desde o momento que a mãe já pensa em colocar. A mãe que não colocou na creche, quando a criança tem 3 aninhos, ela já tem que começar a brincar com a criança em casa de escolinha, explicar pra ela que vou te deixar aqui, daqui a pouco eu volto. Fica aí, a mamãe. Fica aí. É um preparo, brincar na pintura, lápis de cor. Ensinar o que é a mochilinha, conversar que um dia, olha que lindo, um dia você vai pra escola, ai, você tá feliz? Então você já vai então, assim, construindo você vai na construindo, construindo de que você vai, mas eu não. É só você que pode entrar, porque você é especial, mamãe não pode entrar. Lá não é escola de mamãe, lá é escola só de filhinho. Então, precisa construir toda essa trajetória com a criança na cabeça, para quando ela chegar na escola, ela está ansiosa já. E não tomar um susto. E não tomar um susto. Verdade. Eu acho bonitinho que tem umas crianças que chegam aos 4 anos e vê outras chorando. E elas falam assim, não chora, amiguinho. Sua mamãe vai voltar. Minha mãe disse que vai vir me buscar mesmo. E ela não mente pra mim. E eu acho lindo. A gente fica assim, tem hora que a gente até chora. Que acha lindo o jeito. Porque aí você vê que a mãe preparou, o pai preparou. Nossa, que legal. É uma criança que... entendeu, foi preparada. Nossa, que enquanto que outras, meu Deus, parece que o mundo vai desabar. Porque não foi preparada. Aí você pergunta, mãe, já participava da creche? Não, nunca foi. Mas também não teve preparo em casa, né? E não estou dizendo aqui de culpa, tá? Mais uma vez, não é culpa. É porque aquele adulto... Você preparar realmente a criança, instruir a criança, Instruir. né? Talvez você não sabia dessa informação e sabendo agora...
Eu não sabia Ah lá, disso. tá vendo? Às vezes se você fosse Não mãe, você sabia. talvez se preocuparia, talvez passaria. Você nem ia se preocupar com essa parte, que você ia achar que isso é um papel da escola. E não. E não é. É um Não trabalho é. que tem que ser feito antes da escola. Antes. É uma Dos preparação. para essa criança chegar na É escola. como você vai prestar um vestibular, né? Você se prepara Você antes. se prepara antes. Nossa, Né? que Isso nunca interessante. passa pela cabeça dos pais, Não, porque eu eles nunca imaginam imaginei. que Não, é eu papel da nunca escola. imaginei. Então, né? Nunca. Então, assim, é vivendo, né, e descobrindo coisas novas. Então, nessa idade aí, nós paramos na idade dos 7 anos, né? Do 7. Indo pro primeiro ano, né? Isso. Aí, pro primeiro ano, a criança que teve bem desenvolvida essa etária aí da educação infantil, ela vai, com certeza, se alfabetizar melhor se ela não tiver, né, nenhum déficit de atenção, alguma coisa assim. A gente está falando da criança que não tem dificuldade nenhuma, ela vai se desenvolver mais rápido. Ela já sabe pegar um lápis, ela já sabe o papel de uma tesoura, ela já sabe o que é um caderno, ela sabe o que são folhas, ela sabe que tem frente e verso. Então, tudo isso vai ser mais fácil. E o professor, ele não vai precisar fazer para a criança. Ele vai fazer, a criança vai reproduzir, vai aprendendo, vai desenvolvendo. Coisa que, nessa idade, dos 7 aos 11 anos, é a idade da descoberta total. Descoberta da autonomia, da independência. Ali ele começa a escolher se ele vai seguir regras ou não. É nessa fase? É nessa fase que ele começa a aceitar ou não as regras. Porque ele começa a ser questionador. Ah, começa... Tudo é por quê, né? Tudo é por quê? Por quê? Porque você tem que ter um porquê pra tudo. É uma fase... Na verdade, já começa os porquê lá nos 5 anos de idade, Nos né? 5 anos. Só que assim, se você responder pra criança... Hoje não tanto, porque as crianças hoje estão muito desenvolvidas. Porque sim, a maioria deixava. Hoje já não deixa mais. Hoje não. Mas nessa idade dos 7 aos 11, você tem que justificar os porquês e ele vai criando as próprias estratégias e as próprias descobertas. Então, é uma outra fase desafiadora, tanto para a mãe quanto para a escola. Na escola, eu acho que essa fase é um pouco mais simples, porque a criança ela está aberta a aprender. E o professor, ele é uma figura de autoridade e de admiração da criança. É o meu é o meu professor, é a minha professora. Então, ele está aberto a isso. Enquanto que em casa, ele já fica mais fechado para as regras da mãe. E muitas vezes as mães ouvem assim, mas a minha professora não me ensinou assim. Ou seja, elas perdem a autoridade delas para nós. É engraçado, porque você fala assim, gente, olha, vocês vão levar essa atividade, colem com cola bastão, porque cola líquida não vai ficar legal por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro. Aí chega em casa, a mãe quer fazer a atividade com a cola líquida. Ô, mãe, não foi assim que minha pro ensinou, você não sabe de nada. É muito engraçado. Aí a mãe fica É muito engraçado. Aí no outro dia a mãe chega e fala assim, então, né, pro, não pude fazer a atividade porque eu não tinha cola bastão e ele disse que você não foi assim que ensinou com a cola líquida, então eu não pude fazer a atividade. E é muito bonito esse processo, porque você vê assim, a criança está aberta e o professor é algo admirável, alguém admirável para ele, ele vai cumprir como o professor ainda orientou. Nesses dias atuais? Tem, no Fundamental 1 tem. Tem? Muito. Não tem mais no Fundamental 2. Eu acredito, me corrija se estiver errado, no Fundamental 2 é mais raro. Né? Eles passam por vários professores. Eu não sou professora de Fundamental 2, mas tenho muitos colegas de trabalho que são gestores, professores, que não têm essa relação com o aluno. Né? O professor passa por 10 salas. Cada sala tem 40 alunos. Como é que ele vai gravar o nome de todos e conhecer cada um como são? Nossa, e nós, do Fundamental 1, os chamados pebinhas pelos professores do Fundamental 2, nos chamam de pebinha. Nome pejorativo, que não é aceitável. Só para esclarecer. Né? E aí nós temos isso, porque todos os dias nós estamos com as mesmas crianças. Então a gente tem esse tempo, a gente tem esse olhar, a gente tem esse cuidado. O professor do Fundamental 2, gente, ele passa por uma loucura de várias salas com comportamentos desafiadores, que é a nossa próxima etapa de desenvolvimento, que nós vamos falar daqui a pouco, aonde eles estão querendo só experimentar e mandar. Né? Mas a gente fala daqui a pouco. Mas vamos voltar lá na dos 7 aos 11. Então, essa fase, ela também não é uma fase muito fácil para os pais. Né? Porque, sabe aquela criança, principalmente a fase ali entre 10 e 11 anos, que eles estão entre o 4º ano e o 5º ano, que eles estão encerrando o ciclo do Fundamental 1, que eles não sabem muito bem o que eles são. Se eles são criança demais,
se eles já estão semi-adulto. Então, eles estão ali naquele intervalo do anti-adolescência, sabe? Nem é adolescente, nem é adulto, não é nada. É uma criança que está perdida. Então, é ali nos 10 anos que as meninas já começam a se interessar pelos meninos, de paquerinha, falam mal uma das outras. Os meninos já começam a perceber que aquele amigo começou a ter um pelinho mais grosso, né? Que é aquela idade que o corpinho começa a se transformar. Então, eles passam por uma fase de reconhecimento do desconhecido. Tudo tá mudando muito. A voz muda, o comportamento muda, os amigos mudam, o corpo começa a mudar, porque hoje, as crianças hoje, meninas com 10 anos, você vê meninas com seios maiores que os meus. Corpos enormes, meninas altas, né? Desenvolvidas, né? Muito desenvolvidas. E os meninos mirrados, porque nessa idade os meninos são bem mais mirradinhos. Verdade. Né? Eles deixam para esticar ali nos 12 anos, né? As meninas não, as meninas já estão esticando lá nos 10 anos, elas já estão tudo corpão. Algumas meninas já tiveram lá o seu primeiro ciclo menstrual. É muita turbulência. Muita mudança, É muita né? mudança. Muita mudança. Então, para os pais é muito difícil. Porque um dia você tem um bebê E de repente... que é o que está acontecendo em casa. Né? Lá em casa, eu tenho a minha enteada, que ela está com 12, faz o mês que vem ela faz 13. Então, ela está nesse fervor mental, corporal, que ela nem é criança, nem adolescente ainda. Ela não sabe o que ela é. E eu tenho o Henrique, o meu filho, que ele tá com 14 anos. Então, ele tá no 9º, aí ele já tá assim, beirando a idade da adolescência profunda mesmo, né? Que aí, acredito que vem ali aquela fase da primeira paquera de verdade, primeira paixão, né? Os amigos já tudo engrossados. 13 anos já começava a namorar, eu. Então, o Henrique, casada com meu marido o Henrique até eu hoje. acho até que tá devagar. Mas que bom, viu, Henrique? Obrigada. Vamos manter assim. Verdade. Ó, a mãe apegada. Não, mas eu acho que a criança ainda não tem tem preparo, assim, Não, pra eu se acredito, relacionar. É muito, muito novo. Eu sendo agora, né, com a minha idade, com a minha maturidade, eu acho que eu comecei muito cedo. E não, Eu não haveria- gostaria que ele esperasse mais um pouco. Acho que não tem pra quê, né, agora. Não é uma eu acho que não. necessidade, né? Espero que ele também não tenha essa necessidade. Fica a dica, Henrique. Ele assiste? A mãe. Não sei, vamos dar pra ele assistir. Fala, toca aí no seu nome, ele assiste. Mas essa fase aí, né, da turbulência, também do corpo, que tá mudando muito. O Henrique, eu olho ele num dia, ele tá de um tamanho, no dia seguinte, eu falo, o que aconteceu essa noite? Você tomou fermento? Não, literalmente, a olho nu, você consegue ver a diferença de comportamento, de corpo. Um pelo era fino hoje, dorme 2 dias depois, o pelo da perna tá grosso. Nossa. Isso assusta. Me assusta. Né? Então, assim, eu já conhecendo as fases do desenvolvimento, estudando o que eu estudo, me assusta, porque é meu filho. E não existe um manual para mãe. Não existe algo que eu espero que aconteça, mas aí quando acontece é que eu vou ter certeza. Eu lembro da Maiara, primeira vez que eu entrei no banheiro, porque nós tínhamos o hábito de tomar banho juntas até uma certa idade, eu dava banho nela, a gente tomava banho junto, era numa boa. Numa boa. Mais ou menos que idade dela? A Maiara tomou banho comigo até uns 10 anos. Até uns 10 ela ainda tomou. E aí depois eu passei a não tomar mais porque eu entendi essa fase do desenvolvimento, entendia que ela estava ficando com o corpinho modificado e que isso podia invadir a privacidade dela. Então, por minha conta, eu diminuí. Mas teve uma vez que eu precisei entrar no banheiro, ela já estava com uns 15 anos, eu precisei entrar no banheiro E ela com e ela estava vergonha. tomando banho. E na hora que eu vi aquele corpo, eu levei um choque tão Nossa, grande. minha filha. Na hora, assim, eu tomei um choque tão grande que a lágrima correu. Na hora, assim, foi automático. Eu não esperava, porque tinha uns 5 anos que eu não via a Mayra tomando banho. E aquilo me chocou de um jeito que eu saí dali tão atordoado que eu nem lembro o que eu ia fazer. Que eu falei, gente, onde que eu tava que essa menina cresceu e eu não vi. Nossa. E como é que eu falo com esse monstro de mulher que virou agora? Porque ela tem mais seio do que eu, mais corpo do que eu, mais bunda do que eu. Onde que eu vou? O que eu faço agora? Quem eu sou nessa vida, né? Onde eu sou na fila do pão? Foi a pergunta que eu me fiz na época. Eu não tinha preparo terapêutico, eu não tinha estudado nada disso ainda. Era apenas a mãe e me assustei. E agora com o Henrique, mesmo tendo estudado tanto, eu também estou um pouco assustada. Menos
Porque agora você tem um pouco mais de preparo, entendimento, já tenho um pouco mais de entendimento, mas eu ainda me assusto com o que vem e com o que virá. Né? E com a Estela a mesma coisa, eu também me assusto com as fases dela e aí dá um choque. Mas tá tudo bem, porque é assim que a gente vai aprendendo, é na prática mesmo, né? E depois dos 11 anos, aí vem aquela fase que eu acho que é a mais crítica. A mais crítica. Eu acredito. Rebeldia. Nem sempre rebeldia. Porque alguns sim dão muito trabalho, mas é tudo daquilo que você trabalhou antes. Verdade. Lá atrás, que você plantou, teve um trabalho. O que você plantou. Teve um trabalho que aqui na frente vai refletir. Exato. E por mais que você não aceite, se você olhar lá atrás, você vai perceber que foi algo que você deixou de fazer ou algo que você fez em excesso que refletiu nesse adolescente de agora. Né? Como, por exemplo, meninos que falam grosso com suas mães ou de forma mal educada. Nossa. Ou meninas também, tá? Porque não é só meninos, não. Meninas também. Que são grosseiros, estúpidos e mal educados com as mães. Se você for notar bem, você vai perceber esse comportamento dessa criança lá atrás. Aos 3 aninhos de idade, quando você não limitou até onde ele podia ir com você. Onde não foi colocado para ele os limites necessários para aquela idade, que você não soube, ou você não tinha conhecimento, que de alguma forma você errou, ok, mas que no decorrer você não corrigiu. Nossa, Porque o problema não é ter errado lá atrás, o problema é no decorrer você também não observou. Não E aí, corrigiu, quando não. chega lá na adolescência, o adolescente bate na tua cara. E aí você fala, onde eu errei? Castigo de Deus. Não. Mergulha aí dentro desse coração. Busca aí com dor, porque vai doer, porque assumir algo dói. Você vai buscar e você vai perceber que ele já vinha dando sinais e você não percebia, para corrigir, né? Claro que a gente está falando de uma massa, tá? Existem casos específicos que mesmo tendo sido muito bem orientado e educado, o jovem faz a escolha de ir por um caminho adverso do que o pai e a mãe educou. Seria um desvio de caráter, alguma coisa Às assim? vezes, né? Às vezes uma atitude influenciável por alguém, né? Aqueles tipos filhos que ouve o vizinho, o amigo, e faz tudo o que a mãe não ensinou, faz de errado, porque admira aquele amigo e acha que é melhor seguir aquele caminho. Né? Mas a gente está falando aqui de caminhos onde os pais esqueceram de observar ou não observaram porque não conheciam, não sabiam e acabaram não corrigindo no trajeto aí, né? No decorrer. E aí, lá na frente, é a fase difícil. Porque essa fase da adolescência, ela é uma fase em que eles acham que sabem tudo. Inclusive mais do que os pais. Já passei. Que o pai é passado, não é? Nossa, como foi para você? Isso. Nossa, eu era muito rebelde. A ponto de achar que seu pai estava falando asneira e quem tinha razão era você. Meu pai não, porque meu pai, né, os meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade, era com a minha mãe. Nossa, eu queria corrigir a minha mãe, eu queria ser a mãe dela. Absurdo. Eu passei por isso também. Gente, mas isso aí é isso que você falou, ela não me corrigiu. Eu creio, no caso da minha mãe, as fases que eu quis ser mais do que ela, talvez ela pegou leve na correção quando mais nova. Não, a minha mãe, eu vejo claramente, inclusive, a minha vida sexual, porque não tinha limites. Então. Não tinha limites. E aí, você faz o que você quer, do jeito que você bem entende. Exato. Não tinha regras, limites, disciplina. É uma fase também difícil. Eu acho que nessa fase é difícil tanto na escola quanto para os pais. E eu acho que, falando como mãe, que eu tô entrando agora nessa fase, mas eu passei pela Maiara, a Maiara não me deu muito trabalho. Não foi rebelde, né? Foi tranquila, eu não tive problema com namorado, nem com amizades. Ela foi muito tranquila. Né? Os bate-boca que a gente teve, os conflitos que a gente teve, era de personalidade, ela tinha um jeito muito diferente do meu, e eu achava que ela tinha que ser mais parecida comigo. Aquela coisa de mãe achar que o filho tem que ser igual. Mas eu não tive muito trabalho com ela. Com o Henrique, espero não ter também. E com a Estela, menos ainda. Mas eu vejo pelas mães dos meus alunos, quando eles saem lá do 5º ano comigo, que eles vão para o 6º, 7º, 8º, e que eles aparecem na escola e as mães reclamam dos comportamentos, de como que tá agora, que é tão diferente do menino que tinha quando era menor. E aí eu falo, então, mas você lembra quando eu te pontuei tal coisa? Porque eu sou uma professora que eu pontuo muito essas questões atitudinais dos alunos. Eu tenho um olhar muito aguçado para comportamentos, atitudes, né? Então, eu não trabalho só o conceitual.
na sala de aula. Eu trabalho atitudinal. Então, eu sempre estou apontando para as mães, olha, mãezinha, presta atenção nisso, olha, mãezinha, presta... E depois que eu fiz psicanálise, aumentou muito, melhorou muito isso em mim. Então, é assim, é quase que automático essa avaliação. E aí eu falo, então, mas você lembra lá quando ele estava no 4º ano, que eu te pontuei tal comportamento, tal coisa? O que foi feito naquela época? Ah, eu trabalhava demais, nem tive tempo, Cris. Então, olha, o reflexo agora. Lá daquela época que não foi corrigido, olha o reflexo agora. Então, a gente tem esse papo. Eu já estou há 12 anos, quase 13 na comunidade. Que também não é justificativa, né, Cris? Porque, assim, não é o tempo que... Ah, eu não tenho tempo. Não é preciso você ter tempo. Se você tiver 20 minutos, 10 minutos ali, eu acho que é o suficiente, assim, né, para criança. Todo dia, 10 minutos... Eu acho que é mais o olhar, né? O olhar? É o olhar. O olhar do pai tem que estar direcionado ao filho. Porque eu vejo, assim, muitos pais falando, não tenho tempo, que não sei... Tudo é o tempo. A culpa é o tempo. Mas nossos pais também nunca tiveram, Aline. Então. Meus pais trabalhavam os dois fora. Eu só via minha mãe de manhã para ir para a escola e à noite. Então, hoje é a mesma coisa. Eles continuam trabalhando o dia todo. E tiveram a escolha de ter filhos. E precisam cuidar desses. Não tem o que fazer. O papel não então, é a desculpa da sociedade. Do tempo, né? Não é a desculpa do tempo. Não deveria ser. Embora seja, não deveria ser. Né? Não estou dizendo que o tempo não influencia. Claro que influencia. Quisera uma mãe hoje poder ficar 100% em casa com seus filhos. Mas também tem mulheres que podem e não querem. Não, tem mães que ficam e não cuidam. E tem mães que ficam e não cuidam. Deixa lá, ó, toma o celular. Fica aí no celular. Exatamente. Quantas mães matriculam seus filhos na creche e não trabalham, enquanto que outras que trabalham não conseguem vagas na creche. Então, assim, é muito relativo. Depende muito do conceito, do contexto, do conceito de família para você, de criação dos filhos, né? Eu abri mão, tem mais de 10 anos, de trabalhar 2 períodos por conta disso, porque eu queria estar mais próximo. Então, tem 10 anos que eu não trabalho 2 períodos na sala de aula. Depois eu tive outros trabalhos, atendi como terapeuta, né? Como mentora. Mas esse ano eu fechei a agenda. Eu fechei a agenda em novembro, né? E mantenho ela fechada até agora, porque a minha escolha foi acompanhar essa fase de adolescência da Estela e do Henrique, que são necessárias. Porque é um olhar que eu preciso ter para garantir que lá na idade adulta eles façam escolhas melhores. É um preço que eu pago? Tem que abrir mão de um monte de mordomia, tem que abrir mão de coisas que a gente não gostaria. Mas eu sei que é uma fase, eles vão crescer, eles vão ficar adultos, e depois disso eles vão tomar as próprias decisões, e aí eles vão arcar com as consequências de suas decisões. Aí não sou mais eu que vou arcar com isso. Mas se eu não fizer isso agora, quando eles estiverem adultos, eu vou arcar com as consequências das atitudes deles, porque eu vou me sentir culpada por não ter feito o que deveria ter sido feito. Então, eu tenho esse olhar, e eu gostaria que as mães que estão assistindo pudessem, e os pais também, principalmente, que os pais pudessem se abrir para avaliar. O que é mais importante nessa fase do desenvolvimento do meu filho? É o dinheiro e presente ou a minha presença? Se é uma família que não tem condições, né? Porque, graças a Deus, hoje eu tenho como baixar o nível de social, um pouquinho, diminuir uma pizza, um refri, um passeio, uma viagem, para estar em casa. Mas tem famílias que a gente sabe que não pode, né? Um ganha um salário mínimo, outro ganha outro salário mínimo. Vai comer, vai viver como? Mas então que aos finais de semana, na sua folga, você tem esse tempo. E todos os dias você tem esse diálogo com seu filho. A mãe gostaria de estar mais presente, mas não consigo. O que eu posso te ajudar? Que seja 15 minutos antes de dormir. Senta, conversa, orienta, busca saber como foi o dia do seu filho. Então, fase por fase. Gente, não existe nenhuma fase que não seja trabalhosa. Dos 0 aos 3 é trabalhoso. Isso me lembra, sabe o quê? Quando eu era criança, eu jogava muito videogame. No videogame tem fases, né? E cada vez vai ficando Não era mais difícil? Mais difícil. Então, hoje é assim também. Tem criança que inicia o jogo do Free Fire logo após a escola, vamos por aí, vai 1h da tarde, vai até 10 horas da noite. Verdade. Não faz nada em casa, não tem atribuições, não realiza as tarefas de escola. Quando a mãe chega, pergunta, tem lição? O que o jovem vai responder às 10 horas da noite? Me diz. Não.
É óbvio que ele vai dizer que não, porque ele sabe que se ele responder que sim, ele vai ter que parar às 10 horas da noite para fazer a lição. E aí, no outro dia, o jovem chega na escola sem a lição e o professor manda o bilhete, porque no Fundamental 1 a gente ainda manda um recadinho, Ainda né? manda um recadinho. Fundamental nem 2 não, mas o 1 manda. E a mãe fala, professora, mas ele não me falou nada. Mas é claro que ele não vai falar. Você ia obrigar ele a sentar naquela hora para fazer a lição, ele não é bobo. Mas cadê esse olhar antes? Ah, professora, mas é que eu trabalho o dia todo, não estou em casa. Mas uma mensagem, uma ligação. Olha, quero saber se vai ter lição. Se tiver, quando eu chegar, eu quero pronta. Ou se você não souber, nós vamos sentar. Deixa o caderno na mesa, nós vamos sentar para fazer junto. E Cris, e quando os pais, eles não sabem, assim, a criança pede, ai, pai, me ensina a fazer essa conta, me ensina... E quando os pais não sabem? Acontece bastante, acontece, né? É a busca, né, Aline? É a busca. Eu trabalho com grupos de WhatsApp. Né? Então, mesmo depois da pandemia... Mas com os pais? Com os pais. Ai, eu escolhi manter o grupo do WhatsApp. Porque na pandemia nós tínhamos o grupo de WhatsApp para poder manter a comunicação. Mesmo após a pandemia, eu optei por manter este grupo. Nossa, que legal. Todo ano eu participo do grupo do WhatsApp, que a escola em si tem para recados, informes. E eu mantenho esse grupo do WhatsApp para comunicação. Então, por exemplo, se eu tenho uma lição de matemática sobre multiplicação. Então, a lição em si eu não aviso que tem. Eu só mando assim, atenção pais, tarefa para casa. Não obrigatoriamente todos os dias. Às vezes eu mando. Mas eu sempre mando um vídeo complementar quando eu vejo que é algo que algum pai pode não saber. Então, por exemplo, estou trabalhando... Vamos colocar ali, sei lá. Sequência numérica, coisa simples, vai. Sequência numérica, olha lá. Sequência numérica. Multiplicação por 2 números, por exemplo. Todo pai sabe de um, na maioria, né? Maioria. Claro que a gente sempre tem também aquela análise dentro da sala para saber se todos os pais têm estudos. Então, a gente faz uma pesquisa com as crianças. Para saber se o pai estudou, até que área o pai estudou. Então, a gente sabe disso. Se todos têm celular, se falta, se algum não tem internet, a gente faz todo essa investigação. Eu tô perguntando isso porque os meus pais, eles fizeram até a 4ª série. Sim, e temos isso ainda. Há 45 anos atrás. Mas temos pais que só estudaram até a 4ª série. Então, como que o pai vai ensinar uma coisa que ele não sabe? Exatamente. E aí, o que acontece? Esses pais, especificamente, né, precisam de apoio. Então, na grande maioria, você explica para a criança vai para casa e faz o que consegue fazer. Se o pai conseguir ajudar, ele prossegue. Se não conseguir, essa criança volta para o professor continuar na sala de aula. Então, muitas vezes, volta a lição sem fazer, porque o pai não entendeu. Mas a gente sabe que aquele casal especificamente, família, né? aquela família tem essa defasagem, que não é o caso da maioria. Porque hoje as crianças que eu pego são crianças que os pais têm menos idade que eu já tô com 45, né? Então os pais já foram até, não tenho ainda. Eu ia falar, tenho filhos dos meus alunos. Não, ainda não tenho. Daqui uns 2, 3 anos, acho que eu já vou ter. Mas hoje, os pais que são pais dos meus alunos têm 25, 28 anos, 32. No máximo, 35 anos. Então, já são alunos que estudaram. Exato. Não é mais que não tinha oportunidade. Então, essas crianças, elas precisam ser acompanhadas, que seja pelo telefone, que seja presencial, né? E eu optei o grupo do WhatsApp exatamente para manter essa relação, manter essa comunicação. Então, eu mando sempre um vídeo complementar. Se a gente está iniciando um estudo sobre multiplicação com 2 números, manda o grupo lá. Esse grupo fica fechado, só você que coloca ou fica aberto para todos? Ficava aberto. Ficava. E como que dá umas confusões, né? Ficava aberto. Esse ano a escola optou por ficar fechado. Mas todos os pais têm acesso ao meu telefone. E o recado para eles é o seguinte: sou professora até o meio-dia. Depois do meio-dia você me esquece. Eu tenho vida própria. Eu preciso ter vida própria. Mas não funciona não, viu? Não funciona 100%. Mas a gente, assim, consegue compreender quando é uma emergência, né? Então, eu converso muito com os pais. Falo, gente, se for uma emergência, me manda uma mensagem, por favor. E por último, coloca um emoji. Um emojizinho que demonstre ali se é uma aflição, um emoji que é uma aflição. Porque vai aparecer a última mensagem para mim, né? Porque às vezes o pai manda 3 textos e aí eu não vou abrir
Primeiro porque eu preciso, emocionalmente. Né? O ano passado eu fiquei bem desgastada. Né? Eu tentava dar conta de todas as dúvidas de trabalho e eu fiquei desgastada. Então, esse ano eu conversei com os pais que este ano não. Né? Este ano, até o meio-dia eu sou professora. No máximo até meio-dia e meio, porque eu almoço lá na escola para depois seguir para minha casa. Então, até o meio-dia e meio eu consigo te responder. Passou disso... tem outras atividades também, né? Sim, aí não dá pra... passou disso, você aguarda quando eu puder responder. Agora, se for emergência, for realmente muito urgente, me liga. Ou se for muito urgente, manda uma mensagem, põe um emoji de desesperado lá embaixo. Aí eu vou observar, né? Por exemplo, o filho ficou internado. Aí a mãe tá aflita. Aquele momento a gente sabe, ela tá aflita, ela, né? Mas ela tá preocupada com a escolaridade do filho. Isso é algo a se pensar, né? Algo bonito de se ver. E aí manda, professora, me desculpa, me perdoa, mas fulano tá internado. Aí, nesse caso... E amanhã ele não vai pra escola. Aí põe lá um emojizinho de hospital, ambulância. Você acha que eu não vou abrir? Aí Eu não consigo não abrir, claro que eu vou abrir. Mas aí a criança chegou em casa, não sabe explicar como é para fazer a lição, a pesquisa. Aí coloca um ponto de interrogação. Aí você me manda, dá para você me explicar como faz essa pesquisa? Pô. Gente, eu vou responder o horário que eu puder. Porque a sua criança, ela estava na sala de aula, ela tinha que ter prestado atenção na aula para te explicar. E eu ainda mandei um orientador, porque ela sempre escreve o que é para fazer. Então, se você não conseguiu entender o que é para fazer pelo orientador e a sua criança não soube te explicar, não é uma emergência. Não tem ninguém morrendo. Dá para esperar no dia seguinte. No dia seguinte, eu explico novamente pro seu filho. Né? Então, assim, vem funcionando bem. As Nossa, famílias... tá bem evoluído. Na minha época, não tinha esse grupo de WhatsApp. É bem evoluído. Já tem um tempo. E assim, eu sempre me dou muito bem com os meus pais. Eles têm bom senso, sabe? Legal. São respeitosos com o meu trabalho, com o meu horário. Compreendem que eu não sou professora 24 horas por dia. Legal. Né? Tem alguns que mandam mensagem, professora, o que é para fazer com a lição de matemática do livro que ele trouxe para casa? Eu não levo o caderno para minha casa. Eu não levo mais trabalho para casa. O que eu tenho que fazer, eu faço na escola. Então, eu não sei de que livro ele está falando, eu não sei que atividade ele está falando, nem que página ele está falando. Se ele não tirar uma foto e me mandar... Eu não tenho como ajudar, vai ter que esperar para o dia seguinte. E antigamente eu não conseguia esperar. Eu ficava desesperada e eu sofria com isso. Hoje não. Se ninguém vai morrer, para mim tá tudo certo. No outro dia a gente resolve. Então, isso eu aprendi com o passar dos anos. Eu já não me preocupo tanto em ser perfeita. A professora perfeita. E isso eu aprendi com os alunos nas fases de desenvolvimento deles. Olha... Porque eu consegui compreender que cada fase tem sua necessidade. E tem o seu tempo também, tem né? Seu tempo. Não adianta querer atropelar ou avançar, acelerar, né? E que as crianças na idade que eu dou aula, 9 anos para 10 anos, eles estão com a cabeça borbulhando. E eles pensam em milhões de coisas ao mesmo tempo. E é natural que eles tenham algumas dificuldades, como o esquecimento. E a atenção? Como que é a atenção dessas crianças? Difícil. Porque, então, assim, tá difícil. Então, vamos comparar a nossa época de escola. A gente não tinha tanta coisa quanto tem hoje. De recursos, internet. Sim. Não tem. É que nem eu lembro que eu brincava na rua. A minha brincadeira era na rua com os vizinhos, com as crianças. Taco, né? E hoje? Então, hoje, assim, tem um déficit de atenção muito grande por um excesso de informação. Então, as crianças hoje, elas são desconectadas com o horário escolar, mas que eu também não atribuo isso só a eles. Eu atribuo muito à escola também. Eu acho que depende muito da forma com que o professor dá aula, né? Da forma com que ele contextualiza tudo, aquela relação da aula com a vida da criança. Porque hoje, para a criança entender que é importante, vamos pôr aí o estudo do mapa brasileiro. Vamos combinar? Na nossa época, não sei você, mas eu tinha que copiar naquele maldito daquele papel vegetal, que era transparente. Eu tinha que riscar o mapa, escrever o mapa, contornar o mapa, pintar o mapa. Quantas horas a gente levava para isso? Nossa, era muito Levava para casa. Depois tinha que recortar, colar no caderno. Aí a cola, bastando colava, tinha que ser a cola ali. Era quase uma feitiçaria aquilo lá, para aprender o mapa. Me pergunta se eu sei de cor todos os estados e capitais. Até hoje. Até hoje. Por quê? Porque eu bloqueei na minha cabeça de criança. Para que eu tenho que estudar o mapa se eu nem tenho dinheiro para viajar? Meus pais não podem pagar passagem para ir no centro da cidade. Para que eu vou
estudar geografia. Para que eu vou estudar as fronteiras se eu não consigo sair da minha cidade? Faz sentido? Faz, total. Total. As crianças hoje, com 6 anos, 7, 5 anos, já andam, já voam. Já vão para o Rio, Verdade. vão para o Ceará, vão para tudo quanto é lugar de avião. Então, para eles é importante saber geografia, verdade. mas você precisa relacionar isso com a prática da vida dele, familiar. Para isso, você precisa conhecer a família. Para você conhecer a família, você precisa conversar com as crianças. Exato. As crianças têm que ter o direito a se desenvolver e a falar. Para a criança falar, tem que ter confiança em você. Terapeuticamente, precisa ter um elo afetivo entre professor e aluno. Para ter esse elo afetivo, o professor tem que estar aberto e entender que ele não é redentor de todo saber. Entende como uma coisa vai ligando a outra? Mas quando você consegue relacionar isso, quando você consegue fazer ligação entre aquilo que ele estuda e a necessidade, por exemplo, esse mês agora, a gente está trabalhando uma sequência didática. Sequência didática é uma sequência de aulas com um objetivo. E a gente está trabalhando contos de artimanha, contos de fada e contos de aventura. E aí, contos de fada, às vezes, estudaram ano passado, no 3º ano, bastante. O conto de artimanha eles não conheciam. E o que é isso? O conto de artimanha é quando tem um malandro. Olha lá. Hoje é dividido em gênero, né? É quando tem um malandro que sempre quer se sair bem em uma situação, ele prega a peça nas pessoas. Então, ele manipula a situação. Então, são contos de artimanha. E aí, eu fui falando para eles. Nossa, que legal isso, né? Porque aí a criança, né, já está trabalhando na parte cognitiva para a criança conseguir identificar. E a construção de ética também, né? Porque, assim, é ética, legal fazer isso. Ele mentiu. Nossa, lá na sua casa tem mentira. Então, as crianças foram trazendo. Aí teve uma... Achei tão engraçado. Ela falou assim, então, meu pai é um personagem dos contos de artimanha. Sério? Falei, meu Deus, o que vai sair aqui agora? Falei, mas por que, fulana, né? Não vou falar o nome. Mas por que, fulana? Aí contou lá a história, menina. E quando você viu esse pai? Eu falei, meu Deus, não é ele que vai pegar a mãe. Eu falei, meu Deus. Mas olha que bacana. Ela pegou o gênero textual que nós estamos estudando e relacionou com o comportamento do pai. Olha aqui. E eu falei, e aí, o que você vai fazer com essa informação? O que você pretende fazer com essa informação? Ela fez, professora, que problemão que eu tenho agora para resolver. Sério? Ela falou. Eu dei tanta risada. Porque, assim, se tratava de mentira, né? De mentira. De pregar mentira para se dar bem. Nossa. E aí eu falei, poxa, eu não tive isso. Eu não tive isso na escola. Porque se eu tivesse... Nós não tínhamos tempo. Nós não tínhamos tempo para refletir sobre a relação da vida com o livro. Porque era uma época tecnicista, onde nós tínhamos que... Os professores abriam o nosso cérebro, colocavam informação e fechavam, Aline. E nós íamos para casa com um único conceito, aquele do livro. Tá. Hoje não. Hoje a educação ela é toda em cima do desenvolvimento do aluno e da independência intelectual. A gente busca entender o que a criança já pensa. Sério que é isso mesmo? As escolas bem comprometidas, sim. Graças a Deus, eu trabalho em uma bem comprometida. Eu não vou falar por todas, tá? Eu vou falar dentro do meu trabalho. Do seu... Né? Da escola que você atua. Também, da escola. Não sei se todos os professores atuam assim, eu acredito que sim. Nossa, que eu achei muito interessante isso. Mas, assim, entender o que a criança... Tanto é que os livros trazem assim, os livros didáticos. O que eu já sei, que é a avaliação inicial. Os livros da PNLD, que é o que a gente escolhe. O que eu já sei. Então, a criança faz lá umas atividades para entender o que ela sabe sobre horas, sobre contagem, números romanos, sequência de dados, sequência numérica. E aí, a gente avalia o que a criança já entende para dali para frente você seguir. Então, você respeita um estágio de desenvolvimento da criança, do período dela natural. Você não força. Dali para frente, a gente segue. Então, quando eu trouxe os 3 tipos de conto que a gente esse comparou... foi o primeiro conto, o segundo é o conto do... O primeiro é o fada, o segundo é a artimanha. A fada é o quê da fada? Fada é o conto de fada. Rapunzel, Cinderela, são os contos de fada. Que nós tivemos
E que hoje tem lá uns estudos que diz que é tudo errado, né? Os contos de fada... tem lá, né? Um estudo psicanalítico. Eu não gosto muito desse estudo, porque me assusta. Eu falo, poxa vida, né? Eu não fiquei assim, pior ou melhor por conta de conto de fada. Mas vai saber, né? Não sei também. Será? Mas aí depois veio contos de aventura, que é quando tem as aventuras, né? Tá num mar, um dragão, aí tem o imaginário. São coisas que existem naturalmente, por exemplo, um polvo gigante no mar que afundou um navio. A gente sabe que existe polvo e tem navio. Mas que o polvo gigante já é algo da imaginação. Tá. Né? Então, eles estão nessa fase agora de construir essa imaginação para, então, produzirem os seus textos. E aí eles podem fazer a escolha. Que tipo de contos eu quero escrever? Por quê? Que eles são diferentes. Quais eu quero para mim? E aí você está criando novos escritores. Você está desenvolvendo na escola. Mas esse olhar é de 22 anos apanhando, né? Hoje eu tenho esse olhar, mas eu não tinha. Hoje eu tenho. E em casa é a mesma coisa. O pai vai apanhar por muitos anos. E quando o filho tiver adulto, ele vai olhar para trás e vai falar: eu podia ter feito isso. Ou eu não devia ter feito aquilo. Então, respeitar é ouvir mais. E isso eu falo na minha casa. Eu também, às vezes, preciso ouvir mais. Às vezes, eu só falo, meu marido só fala e a gente não escuta. Que é comunicadora, né? Acha que é redentora do saber. Né? E, então, muitas vezes, não. A gente precisa parar e ouvir o que eles têm a dizer. Isso é um exercício difícil. Não é fácil. Eu tô lendo um livro que ele fala que é a sociedade super comunicativa. Então. Todo mundo querendo falar mais do que ouvir. Mais do que ouvir. E não é um exercício fácil nem para a mãe, nem para o pai, nem para a família no geral. Porque você precisa parar e abrir espaço para ouvir o que você não gosta. Porque quando você abre espaço para o adolescente falar, principalmente adolescente, eles vão dizer coisas que você não gosta, que você não aprova. Então, se você não está pronto para ouvir, busca ajuda. Porque vão vir coisas que você não gosta. Nós tivemos esse espaço com nossos pais? Eu não podia dizer o que no meu pai que não me agradava nele. Você podia falar para sua mãe? Não, mas a minha mãe, eu brigava muito com a minha mãe. Então, mas você brigava por força sua, maior. Eu brigava. Então, mas eu brigava por causa dessa fase de rebeldia. Mas ela te dava liberdade de falar o que você pensava? Não. Então, eu falava porque era rebelde. Assim, foi uma fase muito crítica na minha vida. Naquela época, eu precisava de terapia. Olhando claramente assim, eu precisava de terapia. Então, e teve que sobreviver. E sobrevivi. Talvez hoje, se você escolhesse ser mãe, se você fosse mãe, você talvez pensaria assim, eu vou fazer o oposto, ou já buscaria essa ajuda. Nossa. Porque você sabe que você precisaria de ajuda. Eu acho que toda criança deveria passar por um psicólogo. Porque tem coisa que o pai não vai conseguir resolver. Eu já defendo a ideia de que todo adulto precisa de um psicólogo. Não, isso é o básico. Isso já é que nem inglês. Antes da criança é o adulto. Sabe inglês? Todo mundo precisa. É inquestionável. Eu acho que todo adulto, ele precisa de um terapeuta, de um psicólogo. Isso é fato. Nem que seja para chegar lá e o terapeuta falar, olha, você não precisa da minha ajuda. Isso. Mas vai lá. Mas vai, Porque todo mundo tem uma ferida. Todo mundo tem algo que não foi trabalhado. E é o melhor investimento que a pessoa pode fazer. Sou apaixonada, né? Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu faço e eu recomendo para todos. Também faço há anos. E não só para adultos, eu acho que também para casais, eu acho super importante. E para adolescentes também. Sim. Né? É buscar especialistas de cada área, né? Por exemplo, se a sua dificuldade está sendo na maternidade e paternidade, buscar um terapeuta da área para poder te ajudar. Se é como mulher, buscar um terapeuta da área para te ajudar. Cada área, né? É que nem dentista. Você tá com dor de dente, você vai aonde? No dentista. Exatamente. Você não vai procurar um advogado? Você tá com algum problema, busca um profissional. Exatamente. Né? E essas fases são assim, Aline, né? Depois vem a idade adulta, que a gente acha que tudo vai melhorar. Não, você falou da idade lá que eu achava que até 18 anos, né? Adolescente. Então, a questão da idade ali, nós paramos
dos Dos 14, né? 14 em diante, isso, né? 14. Então, assim, existe documentos, né, legislativo que dizem que o adolescente começa aos 12 anos, né, a partir dos 12. Mas tem criança que aos 12 nem amadureceu, enquanto que outros já estão com cabeça de 18. Então, hoje, isso é muito relativo, né? Não existe uma idade exata para você falar, ó, a partir de hoje, você fez o aniversário, você é adulto. Isso é perante a lei. Mas quando se fala de desenvolvimento, tem homem que aos 50 tem cabeça de 18. Nossa, conheço vários. Não é? Conheço. E atitudes. 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 E com filho. Então, E acha que é um adolescente. e acha que é adolescente que não tem filho. Exatamente. Enquanto que tem mulheres também. A mesma coisa. A mesma coisa. É verdade. Né? Tem mulheres que têm 16, 17 anos, têm cabeça de 30. É verdade. Você fala, cara, como é que pode ser tão madura? Tudo vai de acordo com aquilo que foi trabalhado, com aquilo que foi vivido, com as experiências, com as dores. Porque a gente sabe, assim, a alegria não ensina ninguém. O que ensina a gente é dor. Isso é fato. Quando que a gente para prestar atenção no que a gente sempre teve na vida, é quando a gente perde. É verdade. Isso é no namoro, isso é na vida financeira, Na saúde. É quando você perde que você para pensar e refletir e falar, nossa, eu tinha tudo e não sabia. Não é assim? Então, gente, é na dor que se aprende. Então, aquela crise, então eu vou ter que fazer meu filho passador? Não. Mas se ele passar, deixá-lo. Deixá-lo passar por isso. Né? Faz parte da frustração, da decepção. Verdade. Deixá-lo passar por isso e não tomar frente e fazer uma cura. Porque tem mãe que faz isso, né? Mãe e pai, né? Que não deixa a criança sofrer. A criança começou a ter uma dorzinha no dedo. Já corre para o hospital. Já faz aquele panavoê. Não, gente. A criança cai no chão ali e já fica, né, desesperada. Tem que deixar. Porque faz parte do aprendizado. E aí, na fase adulta, você acha que você se livrou de todos os problemas. Como pais, a gente acha que fizemos nosso papel, principalmente a nossa sociedade, que quando você entrega a sua filha no altar, né, ou o seu filho para uma mulher, uma esposa que agora vai cuidar dele, acabou todos os problemas. Só que não. Eu conheço. Só que não, né? Eu conheço homens e mulheres que casaram, se separaram e voltaram para casa da mamãe. Exatamente. Do papai. Quem é esse homem que chegou? Primeiro, se formou um homem, como diz o pastor Duarte, né, Cláudio Duarte, nasce um macho, tem que se criar um homem. Porque, né, na concepção dele, todos nascemos macho, e aí então vai se criar um homem. Porque tem macho que é homem, que não é homem, tem homem que não é macho. Né? Isso é o que mais ele colocou. Então, o que se faz esse homem? Ele se criou como? Ele se desenvolveu como? Ele vai saber, dali para frente, continuar se desenvolvendo, ele vai parar. Que é o que acontece muito com os homens, né? Gente, eu não tô falando só de homem, mulher também, né? Mas assim, a gente vê a maioria a gente percebe isso nos homens. Eles freiam o desenvolvimento deles. É mais ou menos como a mãe deu o aval. Filho, você tá pronto, então não quero dar mais nenhum passo. Porque se eu tô pronto, eu não quero errar. Ô, Cris, pegando um gancho, eu tô estudando sobre semiótica e cibologia. Antigamente tinha o rito de passagem, inclusive nas tribos também. Ainda tem, né, em algumas. Ainda tem algumas. Tem. E hoje em dia a gente vê assim, é que nem antigamente o pai levava o filho no alfaiate para fazer o terno, que era aquele rito de passagem, né? Ó, agora você é um homem, né? Exato. E agora, como que a gente faz esse rito de passagem? Menina, dá um celular? Eu acho que é no supapo mesmo, viu? Vai com Deus. Não é? Eu não sei te dizer, o Henrique ainda não teve esse rito, mas eu percebo assim, né, que ele está transitando para se tornar um homem. Eu não acredito que hoje tem um ritual. As meninas tinham um aniversário de 15 anos, você lembra? Debutante. Lembro, era o rito. Hoje era um quase rito. Nunca nem se ouve falar. Eu acho que isso aí seria importante. Os americanos têm, né? Porque o filho estuda e depois tem que sair de casa para fazer a faculdade. É um rito, né? É um rito. Porque é aquilo que a gente estava comentando da responsabilidade, né? Eu vejo muitos pais que não assumiram a responsabilidade, porque talvez eles não passaram por esse rito. Exato. E aí? Parou, né? Parou no tempo. Então. Parei lá nos meus 18 anos, quando minha mãe disse que estava pronta. Você entende o que é uma mãe dizer assim para um filho? Filho, daqui para frente é com você?
Se até lá, então. desde os 3, ele não desenvolver uma autonomia e você dizer para ele daqui para frente é com você, ele trava. É o que acontece com muitos meninos, muitos homens. Eles travam ali aos 18, 20 anos. E é necessário E aí, essa quando chega aos conversa, 50, né? você acha, você percebe que ele ainda tá nos 20. Então, gente. Porque não houve esse trabalho aqui, ó. Tanto do pai quanto da mãe, quanto da família, quem Sim. criou, né? Do Filhos tutor, né? adotivos, O tutor, qualquer né? um. Tutor. Não houve isso aqui. Olha o espaço. Olha o espaço. Desde o nascimento até, vamos pôr, os 20 anos. Aí a mãe quer romper com o filho dali pra frente, agora pra frente é com você. E aí a maioria fica. Eu conheço homens com 30 anos que moram ainda sustentado pelos pais. Enquanto que as meninas estão amadurecendo mais rápido, né? Nós, naturalmente, a gente já amadurece porque a gente tem a mágica de aprender muitas habilidades ao mesmo tempo, desenvolver muitas habilidades ao mesmo tempo e executar também muitas atividades ao mesmo tempo. Então, isso nos amadurece naturalmente. Mas de agora para frente parece estar maior isso. Né? Enquanto que a mãe ali... Acho que a mulher é mais aberta, né? Eu acho que a mãe não percebe muito quando a filha faz essa transição. Não percebe? Eu acredito muito. Eu noto assim que a mãe não tem esse olhar. A mãe tem mais confiança na menina do que no menino. Você pode ver, as mães confiam mais nas inteligências múltiplas das mulheres, das meninas, do que dos meninos. Ah, essa aí, professora, ela é tranquila, ela se vira sozinha. Aí, enquanto que o irmão fala, mas ele depende 100% de mim. Nossa, professor, como é dependente. Mas é filhinha de mamãe, né? O filhinho. Eu acho que a mulher, quanto mãe, ela tem um cuidado maior excessivo com o menino. Eu sinto entre a Maiara e o Henrique que eu tenho um cuidado maior com o Henrique. Mas não é porque ele é cultural. o caçula? Não, eu acho que é cultural. Por ser homem, a gente acredita... Ainda mais mulher forte. Eu te falei que tem gente da minha família, eu não vou dar nomes aos bois, que vai lá e faz o prato, rapazão. Exatamente. Desculpa o termo, pelo no saco. Exato. Nós não vemos esse termo há muito tempo. Faz lá o prato. Entende? Mas cheio de namorada, nossa. E se bobear, ainda faz pra namorada, né? E ainda temos aquela questão assim, né? Mas e aí? O menino pode, a menina não. Então. Porque ele é homem. Temos ainda essa fala. Porque ele é homem, professora. Então, mas... E ela é uma menina. Mas ela faz mais coisas do que ele. Isso é cultural, você acredita? Cultural. Nós somos um país muito machista ainda. Muito. Isso está ficando escancarado a cada dia. E depois da pandemia, isso aumentou muito com as violências domésticas, né? O índice de violência doméstica ficou muito alto. Os relacionamentos tóxicos, assim, afloraram muito, né? Na verdade, já existiam e não eram tão destacados. Agora são destacados. Então, nosso país ainda tem muito que caminhar, muito caminhar. Não enxergam as mulheres como elas são, não respeitam como elas são, como elas podem ser. E tem medo também, tem medo dessa audácia, né? Dessa audácia tão forte, assim, das mulheres. Mas isso é tema também para outro podcast, porque é uma opinião minha, tá? Particular minha, tá, gente? Claro que eu leio muitas coisas sobre isso. Alguns dados, né, são verídicos, são de pesquisa mesmo. Esse número mesmo de violência doméstica aumentou mesmo, né, com a pandemia. Tem um estudo que explica, né, o porquê também. Não justifica, mas explica. E esse cuidado excessivo da mãe com o menino, ela é normal. O menino, ele é mais apegado à mãe. Quando você tem uma menina... Eu que tive uma menina e um menino, é muito diferente. A Maiara desapegou de mim muito rápido. 5 aninhos, 6 aninhos, a Maiara virava as costas e ia pra escola super de boa. O Henrique não. O Henrique, ele é mais dependente. Ele... é mais carinhoso. Então é a parte do desenvolvimento ali que é mais lento? O do menino é mais lento do... Em relação à mãe... Na parte educacional é mais lento o desenvolvimento do menino do que da menina? Eu acredito que a parte psíquica do menino nesse desenvolvimento aí do 0 aos 6 aninhos... Demora mais? Demora. O menino metabolicamente, o menino desenvolve mais lentamente... Né? A mente do menino, ele não processa tantas informações quanto das meninas. Isso é um estudo já, né, concluído de que não processam tantas informações quanto as meninas. Então, é natural. Se eu te ensinar a fazer malabarismo com 3 bolinhas, você vai aprender com as 3, porque você tem uma habilidade racional feminina e você vai conseguir rápido. Se eu ensinar o menino só com 2, ele vai aprender com 2. Se eu entregar em seguida para ele com 3, ele vai aprender com 3.
Se eu entregar 3 para você, 3 para ele, é natural que a mulher aprenda primeiro. Isso é físico, isso é metabólico. E você, isso... como educadora também, você consegue perceber isso em sala de aula? Sim, muito. As meninas são muito mais rápidas para ser alfabetizado que os meninos. Muito mais rápido. Não sabia dessa informação. A escrita se dá mais rápido. O menino que se sai bem na alfabetização são aqueles meninos mais autônomos, onde as mães já trabalharam lá atrás. Ah, tá. Né? Mas os meninos são muito mais dependentes, eles demoram mais para confiar no processo de alfabetização, já as meninas se largam. Vambora, a gente vai escrevendo e daqui a pouco você vê, já tá lendo, escrevendo. E as meninas se orgulham desses processos, enquanto que os meninos parecem que eles se assustam por estarem desabrochando, né? Então, eu noto, desses 22 anos, assim, eu posso te dizer, as meninas se alfabetizam mais rápido. Não concluí nenhuma pesquisa, não posso te dizer. Mas, se assim, tem alguém que fez. Experiência, na minha né? experiência, é nítido como as meninas se alfabetizam mais rápido. Nossa. Olha, se você é alguma professora aí de longa data, né? Coloca Coloca aqui nos comentários. Vamos ver se, né, se realmente visão. isso... Né? Se tem a mesma visão que eu, né? Às vezes tem, né? Nossa, na minha experiência, surpresa, sim. assim. Eu achava que era essa questão... Não, eu fiquei surpresa porque na minha cabeça, eu achava que, assim, porque a minha mãe, comparando assim, eu sou a filha do meio, eu vi na tratativa a minha mãe tendo muito mais cuidado com os meus 2 irmãos. E eu meio que largava, sabe? Então, mas por quê? Então, mas eu achava que era preferência. Não, é porque você já tinha habilidades que eles não tinham ainda. Mas na minha cabeça eu achava que era uma preferência da mãe. A gente sempre acha mesmo, A gente sempre acha. Então isso caiu por terra, não tem nada a ver. Não necessariamente. Pode ser. Pode ser? Pode, claro que sim. Pode ser que Porque uma mãe tenha uma preferência. Aquela coisa de falar que a mãe ama os filhos por igual. Não, gente, não é igual. Ela ama por igual, mas não trata por igual. Ela tem amor aos 3. Sim. Mas cada um afeta ela de uma forma. Sim. Né? Um é mais carinhoso, um é mais próximo. Sempre tem um mais apegado àquela mãe. E é óbvio que aquele que é mais apegado àquela mãe é o que menos se desenvolve. Nossa! É o que menos se desenvolve. Se você olhar para o seu irmão mais novo, gente, você vai perceber a diferença entre vocês 3. Você me falou isso, me veio várias pessoas na cabeça. Exato. E realmente. Todos eles são menos desenvolvidos, porque eles tiveram um apego com as mulheres. Fica a dica, hashtag fica a dica. Se fica você dica, é homem, larga filhinho da mamãe, larga a mãe. Larga a mãe. O seu problema é a sua mãe. Olha. Você vê nas discórdias aqui. Gente, pelo amor de Deus, não é largar a mãe de parar de, né? Mas eu tento fazer esse exercício com o Henrique, porque eu sinto que essa tratativa é diferente com ele, não porque eu amo mais ele do que a Maiara, em momento nenhum mesmo. Engraçado que, assim, eu tenho mais... Afinidade? Afinidade. Não é afinidade. Eu sou mais parecida, a Maiara é mais parecida comigo do que o Henrique. Então, ela é do tipo mais rígida, mais organizada, ela é pau, pedra, pedra, ela é mais parecida comigo. Mais prática, né? Talvez por isso que o meu olhar com o Henrique seja um pouco mais minucioso. Então, eu faço esse exercício de largando ele. Por quê? Para ele não virar um filhinho da mamãe. Então, ele fala, mãe, faz tal coisa para mim. Eu falo, te vira, menino. Vai você fazer, você sabe. Nossa, mãe, nem custava. Custa. Você precisa aprender. Depois que você aprender, eu faço. Mas até você aprender é contigo. Se vira. Nossa. Ele fala, nossa. Mas não é porque eu não posso fazer, não é porque eu não quero. Porque isso vai ser bom pra ele. Vai ser bom pra ele. Verdade. Né? Então não vai ser. Viu, mães? Espero. Mães de meninos. Mães de meninos. Hashtag mães. Larga a mãe. Larga o filho. Larga o filho, mãezinha. Larga o filho. O meu irmão, há pouco tempo, ele vem trabalhando. Eu estudo, né? Eu faço pós-graduação em constelação sistêmica familiar. Porque a gente nunca para de estudar, né? E aí com tudo que modificou a minha vida, né? A constelação trouxe uma clareza muito grande sobre o meu desenvolvimento e como a minha idade adulta com os meus relacionamentos. E aí eu indiquei para o meu irmão. No primeiro momento ele não acreditou, depois ele visitou, foi convencido e foi. Não fiquei em cima, mas ele foi. E ele descobriu que a 80% das relações que ele teve que não deram certo é porque ele ainda não tinha nascido da minha mãe. Ele ainda estava dentro do útero da minha mãe. Caramba. Então, assim, ele não largou. Ele era o filhinho da mamãe, mesmo sem ser o filhinho da mamãe.
E aí, quando ele foi trocar essa ideia com a minha mãe ficou indignada. Como assim? Nossa, ela excomungou a terapeuta. Que isso é um absurdo. Que ela não sabe de nada. Porque eu nunca fui te defender. Eu deixo você bater suas almas. Foi uma discussão. Né? Eu falei, então, Rodrigo, só que você levou um conhecimento para alguém que não alcança. A mãe nunca teve acesso. Ela não vai compreender. Mas ele compreendeu. Gostei dessa frase. O quê? Levar um conhecimento que a pessoa não alcança. Ela não alcança. Minha mãe nunca parou para refletir sobre terapia. Você acha que ela ia aceitar alcançar, a visão de alguém que disse que a culpa era dela? Né? Não é que a pessoa disse que era a culpa, é que ele enxergou que ele tinha um vínculo com a minha mãe que deveria ter sido rompido há muitos anos e não foi. Então, os relacionamentos dele não estavam dando certo por conta daquilo. E depois que ele enxergou, a atitude dele no novo relacionamento dele mudou muito. E ele se afastou mais da minha mãe. A minha mãe começou a sentir que ele estava se afastando. Eu vou processar a terapeuta. E aí eu fui conversar com ela. Falei, mãe, ele não está se afastando para te diminuir. Ele está se afastando porque ele precisa crescer. Deixa ele crescer. Dá um tempo para ele. Daqui a pouco ele volta. Mas ele precisa deixar de ser o bebê da mamãe. Né? Então, assim, ele está se transformando num homem lindo, né? Está se desenvolvendo, está apanhando, está sofrendo, está chorando, porque são descobertas que a gente não quer fazer. E dói, né? Dói. Mas faz parte do desenvolvimento adulto. É verdade. É desenvolvimento humano. Eu acredito muito que a vida é sofrimento. Eu acredito. A gente não pode fazer disso um sofrimento, mas tem muito sofrimento. É um sofrimento, mas assim, a vida não vai ser fácil. Eu comprei um livro uma vez, nesse sebo. Não lembro exatamente o título, mas é assim, viver é sentir dor, se eu não me engano. Ou viver dói, uma coisa assim. E eu fiquei com a raiva daquele título e comprei de curiosa. Falei, eu quero ver o que esse autor de merda tá falando. Comecei a ler. Você comprou de raiva. É assim, amar dói. Não sei o que dói. Não sei o que dói. Eu parei de ler. Tá lá na minha brasileira até hoje, eu não li. Mas eu acho que tá na hora de ler. Então, sabe por quê? Porque assim, você trouxe essa questão aí do amor, né? Que nem eu sou casado, vou fazer 15 anos o mês que vem. 15 anos de casado, assim, não é fácil. Claro porque que assim, a gente... É uma eterna negociação. E dói, porque eu vou ter que abrir mão, ele vai apontar, eu vou ter que olhar pra mim, vai doer. Vai doer. Então, aonde que... tudo alegria. Não é. Não é. É que nem trabalho. É que nem musculação. Eu vou pra academia todo dia. Todo dia eu tô brigando com a preguiça. Exatamente. E dói. aonde que... Então. E dói, não aonde dói? que a vida é alegria, gente? Aonde? Então, tem os momentos que compensam, né? Mas assim, sempre. Quando você tem um objetivo, é que nem videogame. É uma etapa por vez. Então, você pode ver nas minhas postagens, você não vai encontrar tudo lindo e maravilhoso, com frases de inspirações. Só gratidão, não. Não vai encontrar, porque assim, na minha cabeça, aquilo que é dor tem que ser olhado. Mas é como você enxerga também, porque assim, se a vida é no sentido de sofrimento, assim, a vida não são flores. Não. Então, assim, eu sei que vai ter esse obstáculo. Eu sei que vai ter. Então, como que eu vou lidar com esse obstáculo? Isso, exatamente. Entendeu? É o aprendizado. Como que eu vou lidar? É que nem, por exemplo, assim, eu sei que eu vou ter que fazer a faculdade. Um exemplo. Puta, vou ter que estudar, mas eu não gosto. Tá, mas é uma escolha. E precisa ser feito. É que nem o casamento, né? Você tem a opção de ficar a vida toda solteiro ou você tem a opção de ficar casado. Exatamente. Né? Escolheu casar, se lascou. Só que ficou também... solteira também. Não, De qualquer forma. Assim. Mas é interessante. Mas são escolhas que doem e que tem no seu processo. Você vai ver que daqui a pouco, quando você completar 40, 50 anos de casado... se for juntos, a gente tem 25 anos. Então, qual que é o seu olhar hoje e o anterior? Nossa, não mudou? Mudou completamente. Então, mudou completamente. Mas teve que passar pelos desafios doloridos, que faz parte. Tinha muito mais perrengues no começo do que agora. Então. Porque hoje eu tenho um entendimento melhor. E o que hoje é tirado, muitas vezes, da criança? Desde lá da parte dos 0 anos até a fase adulta. É os perrengues. É mais ou menos como se os pais funcionassem como um bote salva-vidas. Meu filho vai cair, eu ponho o bote embaixo. Né? Meu filho vai se ralar, põe o bote embaixo. Então, assim, você vai salvando
ele de situações que ele precisa Ele precisa passar passar. para crescer. Pra forjar ali o ser, né? Hoje a gente tem pais que aparecem na escola quase que com uma espada. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito da parte de negócios, né? Eu falo que assim, quando você abre um negócio, é que nem um filho. Sim, você sempre fala isso. É igual, assim, ó. Inclusive, nós trouxemos várias empreendedoras aqui e elas falam, é igual. Porque, assim, ó, durante uma fase da vida da empresa, você precisa se dedicar você 100%, 100%. Né? E o filho é a mesma coisa. Não tem como você terceirizar. Não. A não ser que você tenha condições de colocar uma babá. Mas quem vai educar não vai ser a babá. Vai ser você. A educação é sua, É o cuidado sua, é dela. O cuidado, exatamente, né? Então, assim, num negócio, você pega um negócio, quem vai cuidar até ela começar a se formar e ficar mais autônoma, sem depender tanto de você, leva tempo. Uma pessoa que acha assim, vou abrir um negócio e daqui... Rapidinho, não, dinheiro. não vai. Não vai. É a mesma coisa um filho, não tem como você acelerar, porque são fases. E é preciso respeitar. Exato. Tem que respeitar. E assim, a criança, gente, ela precisa cair, ela precisa se sujar. Né? A gente passa por situações em que os pais vão na escola reclamar porque a criança chegou em casa com a camiseta cheia de tinta. Mas ela tá na educação infantil, criatura. Precisa. Você quer que ela chegue como? Ela vai chegar com tinta, com cola, com borracha na sobrancelha. Não tem jeito, vai, porque aquilo faz parte da experiência da educação infantil. Verdade. Pintar faz parte. Nossa escola tem um muro de azulejo. Né? Nós fizemos lá vários muros de azulejo, então a criança vai pintar. Então ela vai com o pincel, ela vai com a mão, eles saem lambrecados, eles saem sujos. E é guache, é tinta-dedo, aquilo sai com uma lavada. Então, aí a mãe estressa, porque pensa que eu não tenho o que fazer, tem que lavar. Sim, mas você acha que a gente também não tem o que fazer? A gente tem que ensinar. É verdade. A gente está ensinando seu filho uma coisa que você poderia ensinar em casa, mas você terceirizou, está aqui na escola, faz parte da nossa função, então nós vamos fazer. Né? Ou ralou o joelhinho. Ou às vezes até machucou um punho, né? Essa semana eu tive um aluno que machucou um punho. Conversei com a mãe, falei, mãezinha, melhor vir buscar, talvez tenha que levar no médico. Aparentemente não é nada sério, deu uma inchadinha, colocamos um gelo, mas é melhor vir buscar. Pronto, a mãe compreendeu. Tá bom, professor, ele sempre tá caindo. Né? E isso é qualquer idade, é desde os 3 aninhos. Até a gente pode cair e se machucar. A gente cai. Uma criança não pode? Mole, minha filha. Não é? Eu odeio cair. Nossa, como eu detesto cair. Ai, que raiva de cair, né? Dá uns tombos assim meio fortes. Mas às vezes pode acontecer. E faz parte. Pra você entender que o seu corpo já não é Nossa, teve um antes. dia, um tempo atrás, que eu tava no celular, descendo a escada de casa. A sorte que tem um corrimão. O corrimão me salvou, senão eu ia ter uma pancada. Mas aí eu aprendi. Eu falei, nunca mais, Aline, você vai descer escada olhando o celular. Tá vendo? Nunca mais eu fiz isso. Fez parte do seu desenvolvimento, ainda que tardio, mas fez. É. E outra, entender que o seu corpo, ele já não... Quando a gente cai, a gente já não tem o mesmo reflexo. Que quando a gente é jovem, o que acontece, né? Rapidinho você se salva. Quando você tá na minha idade, né? Da frente, 40 pra frente, o seu corpo não reage mais. E você tem que aprender que esse corpo é um novo corpo e você vai ter que aprender com ele. E a criança, desde os 0 anos, ela tá aprendendo o tempo inteiro. Gente, é constante, é permanente. O aprendizado é permanente. O seu corpo vai se desenvolver. Até a hora da sua morte ainda vai estar se desenvolvendo. É verdade. Tem gente que fala assim, quando a gente fica velho, a gente diminui de tamanho. A gente começa a diminuir. Ainda assim, o seu corpo está se desenvolvendo. Ele está notando que está perdendo células, que o metabolismo mudou, que a curvatura da coluna é outra, que o cansaço muscular é diferente. Ainda assim está se desenvolvendo. A gente só para de se desenvolver na hora que fecha os olhos. É verdade. Para a morte. Então, o seu filho, ele precisa se desenvolver até a morte. E você precisa deixar isso acontecer. Né? Cuidar? Sim. Tem que cuidar. Tem que zelar? Sim. Mas não pode tirar esse direito dessa criança. Porque ele precisa experimentar coisas boas e coisas ruins para se tornar um homem e uma mulher autêntica, autônoma, liberta,
emocionalmente equilibrada. E é a partir daí. E não dependente, né? Eu acho bonita, a Mayara uma vez falou assim, depois que ela ficou grávida, ela ficou muito emotiva, né? Que a mulher fica a flor da pele. E a Mayara passou a dar mais importância à minha presença depois que ela ficou grávida. Que interessante, né? E a mesma coisa aconteceu comigo, com a minha mãe, né? Então, assim, a Mayara não dava muita bola, assim, não dava muita atenção para minha presença. Morava na mesma cidade. E aí eu fui embora, né? De Suzano para Guararema. E aí ela já começou a sentir um pouco de falta. Mas na hora que ela engravidou, parece que tudo dela mudou. Tudo. E aí ela falou assim, mãe... Eu devia ter valorizado mais quando você estava perto, porque hoje você me faz tanta falta. Olha. E é bonito ver isso. E teve uma outra vez que o Henrique achou ruim de alguma coisa que eu fiz, não lembro. Ela falou assim para ele, olha, deixa eu te falar do inglês. Eu tava em cima dele para ele fazer inglês, ele não queria fazer porque não gosta. Porque, né? E eu falando para ele, filho, a mãe tem sonhos para sua vida, vai ser muito bom. E aí ele falou assim para mim, mãe, você quer que eu faça inglês para você se livrar de mim? Porque assim eu vou para outro país e você se livra de mim. Olha o apego no útero. Olha o apego na pessoa. Olha o filhinho de mamãe aí, filhinho de mamãe. Eu falei, não, senhor. Eu estou te formando para você ser independente, um homem autorresponsável. E aí ele foi inglês vai ganhar muito mais. Aí ele foi se queixar para minha filha, ou foi conversar, não sei. Aí ela falou assim para ele, deixa eu te falar uma coisa. Se eu tivesse ouvido a mãe... Quando eu fazia inglês, eu nunca teria largado. E se tem uma coisa que eu me arrependo hoje, é de não ter ouvido as orientações dela, porque eu achava que eu sabia mais do que ela. Nossa. Então, coloca o seu orgulho no bolso e obedece à mãe, porque ela sabe o que está fazendo. Nossa, fiquei arrepiada. Eu achei lindo. Eu fiquei tão orgulhosa. Coloca o seu orgulho no bolso. E faz o que a mãe está falando. Sua mãe. Que ela sabe o que está fazendo. Viu, filhinho da mamãe? Filhinho... Coloca o seu orgulho no bolso. Separa dessa mãe. E ouve a livro mãe, da né? mãe. Ouve, mas não necessariamente dependa dela. Né? Então, assim, são coisas que ele vai poder decidir. E o inglês, ele pode decidir. Ele pode decidir se ele quer ou não. Eu dou essa liberdade. Mas depois ela não vai poder reclamar. Caramba. Então, assim, na idade dele, eu falo pra ele, filho, antes de experimentar, você não tem o direito de dizer não. Porque você não experimentou. A tua irmã fez 3 anos de inglês e resolveu que estava cansada e ia largar. E hoje se arrepende por ter largado. Você tem a oportunidade de começar. Mas sem começar, eu não aceito que você diga um não. Primeiro você vai começar, vai estudar, experimentar. E se você não gostar, aí a gente conversa mais pra frente. Verdade. Mas o mínimo... Falei, como é que você vai me levar para viajar? Porque eu não falo inglês. Mas eu não tive ali nessa oportunidade. Nossa. E hoje eu tenho um bloqueio. Caramba. Pelo inglês. Eu tenho um bloqueio. Já andei pensando, já andei investigando alguns professores, mas a prioridade agora é o Henrique, né? E a Estela. Mas já andei pesquisando, porque hoje eu acho que é uma necessidade. Porque aquela menina lá atrás, foi no outro podcast que eu falei do sonho ou foi nesse? Foi nesse, né? Do mapa. Do mapa. A gente estava conversando do mapa. Aquela menina que não entendia por que estudar geografia, porque não conseguia sair nem da própria cidade, hoje sonha em conhecer a Grécia. Olha. Eu sonho em conhecer aqui dentro do nosso país o Jalapão. Eu tenho ideais de viagens que antigamente eu não tinha. Então, hoje, o inglês, para mim, é mais importante. Então, faz sentido. Que para o Henrique ainda não faz. Lá na frente vai fazer. Mas eu não gostaria que ele perdesse o tempo que eu perdi. Então, eu tento orientá-lo. Estou próximo. Se eu vou conseguir, vamos ver. Aí é um ponto de interrogação, ponto de interrogação. Né? É aprender todos os dias a respeitar o desenvolvimento dele, né? Agora, uma coisa já consegui fazer ele compreender que a matemática é algo muito importante e que ele precisa. Né? Então, ele gosta da matemática, mas a matemática do 9º ano agora está difícil. Ele precisou de um reforço. E nós negociamos essa questão do reforço, né? Falei, olha, você vai fazer o reforço. Quanto mais rápido você tiver melhor na matéria, mais rápido você larga o reforço. Tá tudo certo. Porque tudo que envolve a educação, assim, não se perde, né? Não se perde. Eu acho que tudo você vai acumulando, né? Eu acho, assim, que investir na educação, seja o que for, um idioma... sei lá, qualquer coisa, um teatro, por exemplo. O que o teatro vai desenvolver? Né? Mas eles demoram a entender isso, né? Adolescente é muito então, eu acho que tudo é que nem um livro. Que nem eu sou hoje viciada em livro, né? Curso. Eu adoro aprender coisas que eu não sei.
E é que nem, pode me tirar tudo, carro, casa, o dinheiro. Mas eu tenho uma coisa que ninguém me tira, Que é o que é o conhecimento. E o conhecimento, eu vou falar uma coisa que estou sempre repetindo. A informação na guerra, que nem, como que na guerra você vencia? Pela informação e pelo conhecimento. Então. Isso na guerra. Isso quer dizer o quê? Que o conhecimento, ele tem um poder na nossa vida. Que pode te trazer tudo assim, isso, né? Porque assim, por exemplo, se eu tenho mais conhecimento que você, eu tenho muito mais chance de me destacar. Sim. Né? E aí você pode ter o carro, a casa de volta. Exato. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Né? E quando a gente fala de conhecimento, é conhecimento emocional, cognitivo, capacidades, habilidades. E os jovens, hoje, os adolescentes, estão, parece, cada vez menos entendendo isso. Menos. Eu vejo, assim, muita atrofia, sabe? Eu vejo atrofia em tudo, assim, até o jovem não consegue olhar nos seus olhos, sabe? Passa assim, sabe? Tem né, uma baixa autoestima, enfim. Uma questão social que não foi trabalhada, né? O Henrique tá vendendo rifa, porque é o 9º ano dele, eles fazem aqueles combinados, né? Ele tá vendendo rifa da Páscoa para bater no valor. E aí ele chegou em casa com 10 bilhetinhos e eu pensei em comprar os 10. Pensei. Em seguida já veio. Epa, pode parar. Mãe, pode parar. Que conversa é essa? Hashtag larga a mãe. Larga. Né? E aí larga ele falou filho. assim, nossa, eu não sei para quem eu vou vender. Não sei o que. Eu falei, filha, você vai conseguir. Faz uma listinha aí, né? Oferece para os parentes, no grupo da família, lá no seu pai. Aí quando foi no outro dia, eu cheguei... Quando foi ontem, né? Eu dormi 2 dias fora da cidade. Aí eu cheguei, ele falou, mãe, já vendi 6 números. Eu falei, pra quem? Aí ele, mãe, eu fui no estabelecimento tal, na loja tal. Olha. Ele saiu com os amigos, como eu fazia quando era mais jovem, só que a gente fazia arrecadação para festa junina, de alimentos para festa junina. Ele saiu vendendo. Olha, e ontem à noite ele terminou de vender os 10, porque ele falou, mãe, lembrei de alguém. Eu vou ali na vendinha da vizinha. Foi lá e vendeu mais 2. Olha. E aí, o meu marido falou assim, nossa, mas como é que funciona esse negócio? Muito estranho esse negócio dele ficar vendendo. Eu falei, não, é ótimo. Tá sendo ótimo, porque ele tá se desinibindo, ele tá falando com as pessoas, ele tá perdendo o medo. Aí eu perguntei pra ele, filho, como é que é vender? Ele, mãe, no começo fiquei meio envergonhado, incomodado. Mas sei lá, agora já tô de boa. Vou até pegar mais 10 pra vender. Olha que legal. Aí eles se desafiaram, semana que vem, cada um vai pegar 20 números. Aí quem vender menos, paga sorvete pra turma. E ele falou, eu vou ser o que vou vender mais. Olha que legal. Olha. Ele já tá com a certeza de que ele é capaz. Se eu tivesse comprado os 10 números, eu teria incapacitado meu filho. Olha. Eu teria rompido o desenvolvimento dele. Caramba. Eu teria bloqueado o poder dele de persuasão, de venda, negociação. De negociação. Nossa. Então, tá vendo como às vezes um ato que a gente quer salvar o filho de algo, a gente acaba... Olha você querendo colocar lá o bote. Querendo colocar o bote pra salvar o Henrique. Falei, não. Na hora vem na mente de você, epa, pode parar. Não. E aí eu fiquei quieta. Falei, bom, se ele não vendeu, vê que ele tá muito frustrado. Muito difícil. Aí eu vou lá, compro um número, compro 2. Ajuda, né? Chama as amigas, alguma coisa peço assim. Peço pras amigas comprar, mas eu fazer por ele ia ser um massacre. Nossa, verdade. E assim, foi a melhor atitude que eu tive, foi de não fazer por ele. Eu falei, olha, Cristina, um pontinho pra você. Que legal. Tudo isso a gente vai aprendendo com a prática, né? Nossa, estudando, buscando aí os teóricos, os psicólogos mais experientes, estudando. É assim que a gente vai aos pouquinhos aprendendo. Nossa, Cris, eu aprendi demais aqui. Hoje, né? Foi gostoso. Foi muito bom, gostoso. Muito bom. Nossa, muito gostoso. O que você deixaria de mensagem? Nossa, eu peguei várias mensagens aqui, várias frases que você falou aqui. Uma que me, assim, que impactou bastante é o conhecimento que não alcança a pessoa, né? Quantas vezes a gente fala com a pessoa e a pessoa não entende? É porque ela não alcançou, né? A mente dela não está preparada para receber aquela informação, né? Exatamente. Que interessante, isso... E a gente, muitas vezes, os pais não estão preparados para essa informação, porque dói tirar o filho do berço, né? Dói. Tem mãe que até a criança chegar na idade adulta ainda está com essa criança dentro do útero. Internamente está lá dentro ainda. Você está tratando seu filho como se ainda estivesse dentro do seu útero. E eu falo para as mães, eu brinco com elas, falo, minha filha, tá na hora de parir essa criança. Bora, vai, põe para fora, vamos. Verdade. Aí elas dão risada, falam, ai, Cris, você é doida, né? Fala, põe para fora essa criança, pelo amor de Deus, eu preciso educar. Eu só consigo alfabetizar essa criança. Você pare ela, então me passa ela, por favor.
E aí vou, explico, né? Então, assim, mensagem. Mensagem, alguma... Deixa seu filho doer. Deixa quebrar a cara, deixa errar, experimentar. bater a cabeça. Esteja ali como suporte. Suporte. O que é o suporte? Aquele que pode apoiar. Tô falando de suporte, não suporte de câmera que você fica aqui, que nem isso aqui fica parado. Não. Suporte no sentido, se ele precisar, ele tem onde apoiar momentaneamente. Não faça por ele aquilo que ele é capaz de fazer sozinho. Não assassine a fase do seu filho. Ele vai precisar experimentar dor, choro. Frustrações. A mãe tem muito costume de fazer isso quando o menino começa a namorar. Ou a menina, né? O pai faz, né? Verdade. Porque a menina Aí chega em casa chora. chorando pelo peãozinho. Aí o pai já quer quebrar a cara daquele safado que tá fazendo a minha filha sofrer, não é assim? E a mãe a mesma coisa, já toma a bronca da mocreia que tá fazendo meu filho sofrer. Eu falo que eu vou ser uma dessas, eu falo pro Henrique, você não me vem pra cá com as mocreias não, Henrique. Aí ele, ai mãe, pelo amor de Deus, mãe, você não vai fazer eu passar vergonha. Eu falei, depende. Depende, eu vou avaliar. Mas é preciso tomar esse cuidado, né? É deixar chorar, entender o porquê tá chorando, deixar sofrer, deixar se entender. Se desenvolver, Se né? desenvolver, né? Será que eu tô chorando porque eu levei um pé na bunda? Ou eu tô chorando porque o meu ego ficou ferido? É o suporte. Mano, filho, mas qual é o real motivo pelo qual você tá chorando? Você tá triste realmente porque ela te deu um fora, porque ela te trocou por outro? Ou porque simplesmente você tá se sentindo humilhado? Isso é suporte. Agora dizer, olha, pode deixar, porque eu vou lá dar na cara daquela mocré, nunca mais ela vai fazer isso com você. Isso não é suporte. Isso não é suporte. Hashtag não façam isso. Não façam isso. Não é suporte, né? E é essa a mensagem para os pais. Deixe seus filhos se desenvolverem da infância até a idade adulta. E você terá orgulho quando olhar para trás e ver que cresceu um grande homem de valores, uma mulher muito bem desenvolvida, de muitos valores. Eu espero ter esse resultado com meus filhos. Se vai dar certo, eu não sei. Mas a consciência vai estar limpa de que eu tentei. São E eu fiz tentativas, tudo né? que era possível, inclusive estudar sobre eles. O estudo tem que continuar. Muito bom. Excelente. Hashtag só de seu filho. Só de Só seu de sua filha. Solta seu filho, solta sua filha. Cris, aprendi demais aqui. Muito Gostoso, obrigada. né? Eu que agradeço. Muito tá uma obrigada. delícia. Vou deixar aqui o convite para você voltar outras Mas vezes. você vê que a gente ficou mais solto hoje, né? A gente vai ficando mais solto. E outra coisa, a gente tem muito ainda o que conversar sobre Tem. educação, sobre desenvolvimento. É uma área que eu gosto muito, eu sou apaixonada. Ideia não falta. Nossa, pode muito, deixar muita que ideia. Se vão você ter. tiver sugestão, né, Também coloca aqui a Deixa a sugestão sugestão. pra gente, Qual né? tema você gostaria de discutir, né? Isso. Na área aí da educação, da maternidade, né? Isso. Como mulher. Exato. Qual puder contribuir. Com certeza. Cris, e como que as pessoas fazem para te encontrar? Eu tô diretamente no Instagram. Então, tô como Cris Duarte, com T mudo, .psicanalista. E lá tem o meu contato do WhatsApp também. É só ir lá em contato, que você vai direto, ou me manda um direct, né? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá, que a gente conversa. É isso aí, gente. Muito obrigada, Cris, e Eu que até o agradeço. próximo podcast. Até Tchau, a próxima. gente. Tchau, tchau.